Programa não recomendado para menores de 10 anos. Mais uma terça-feira com a graça de Deus. Yeah! Vem comigo! Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos como filhos de Eva, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos das promessas do Senhor. Eia, pois, advogada nossa, esses olhos de misericórdia nós ouvei, yeah. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus, yeah. E bendito é o fruto do teu ventre. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos das promessas do Senhor. João Abreu. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre, Virgem Maria. Ó clemente, ó piedosa, doce sempre, Virgem Maria. Enxugue o nosso pranto, yeah. Nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos das promessas. Enxugue o nosso pranto, nos cubra com teu manto. Queremos ser dignos das promessas do Senhor. Lá em cima comigo, vai! Oh, oh, oh. Hey. Oh, oh, oh. Oh, oh. Boa noite, galera do meu Brasil, pelo mundo afora. Que alegria mais uma vez poder cantar, gritar para o mundo que nós somos dignos das promessas de Cristo. Que promessas são essas? Promessa de vida eterna, promessa de vida nova, promessa de homens novos para um mundo novo, buscar a santidade todos os dias, de maneira cotidiana. Qual é o seu projeto de vida? Você já pensou? Você veio para quê nesse mundo? Você não pensou? Ou o seu projeto de vida tem sido apenas emprego, constituir uma família, que já são grandes coisas? Mas o nosso principal projeto de vida precisa ser a santidade. E por isso, todas as terças-feiras, aqui na TV Canção Nova, nós voltamos com esse propósito, com esse programa, com histórias reais de gente que tem buscado a santidade, tem se convertido
passado do homem velho para o homem novo, atitudes novas. São pais voltando para casa, jovens largando o pecado. A história de hoje, por exemplo, você acredita? O cara chegou a fazer parte do PCC. Irmão, o negócio foi pesado, né? Mas ele teve a vida alcançada por Deus. Quer ver como essa vida mudou? Então, fica aí. O testemunho vem lá da cidade de Itapetininga, tá certo? Então fica aí que o PHN tá muito impactante, tá forte. E olha, nessas e outras situações a gente pode perceber, olha, Deus está fazendo na vida de tantas pessoas. Por que não vai fazer na sua vida, hein? Já pensou nisso? Ué, fez na minha vida, fez na vida das pessoas que passam aqui pela Canção Nova, passam aqui no PHN. Se faz na nossa vida, e nós não somos melhores que ninguém, se faz na nossa vida, Ele também pode fazer na sua, tá ok? PHN_oficial é o nosso Instagram. Você pode participar ao vivo do nosso programa de hoje através do nosso comentário lá nas mídias sociais, tá ok? PHN_oficial. Se você não segue, começa a seguir nosso perfil que tem muita coisa boa lá, tá bom? Galera, deixa eu mandar uma boa noite aqui pra minha equipe, pessoal dos câmeras aqui, uma boa noite pra todo mundo, essa galera aqui ponta firme. Mandar um abraço também para os nossos operadores de áudio, né, que estão trabalhando. O Luizão tá aqui, enfim, uma galera boa demais. Banda PHN, galera, essa turma aqui toda terça-feira tá comigo, com a graça de Deus. Ó a turma toda aí, ó, só fera. Isso aí, Banda PHN mais uma vez com a gente. E aqui do meu lado direito, sempre ele, meu amigo, meu parceiro, meu irmãozão, Padre Gilberto, meu padrão. Sua benção, querido, boa noite. Deus abençoe, boa noite, Peter. Boa noite, PHN, Juventude PHN. É isso aí, tamo junto, hein, padre? Final de semana tem PHN, hein, padre? Tem Cuiabá, estaremos lá, ó, galera de Cuiabá, já se prepara, eu, o Peter, Padre Paulo Ricardo, toda a comunidade lá de Cuiabá, PHN. É isso aí, então se prepara, vai ser muito bom esse final de semana agora lá em Cuiabá, PHN, você da região não pode perder, tá bom? Padre, que testemunho forte esse dessa noite, muito hein? Muito forte, né? Cara... E você já falou aí um pouco, né? Mas o porquê ele chegou a isso, né? Sim. A partir da morte do pai. Então ele vai falar o porquê, né? Ocasionou, foi esse gatilho para que ele entrasse na droga, na bebida e também no tráfico de drogas, né? Na facção, né? E tudo isso. Então vamos ver. Foi a partir da morte do pai, ele adentrou nisso tudo, mas o bom de tudo, como a gente sempre escuta aqui em toda a história, Deus entrou no meio, velho. Deus entrou no meio. Olha, eu fiquei de fato impactado com essa história e eu convido você a ouvir com atenção, com essa ótica. Olha de onde Deus tirou esse cara, para ele poder estar hoje num sistema aberto de televisão, como é a Canção Nova, falando de uma organização criminosa, né, famosa no Brasil, infelizmente, mas famosa, e ele conseguiu sair de lá, e isso, queridos, já é um grande milagre. É um grande milagre, tá certo? Bom, deixa eu pegar minha colinha aqui, padre. Fala pra gente o nosso telefone aí, padre. Estamos em final de campanha. Qual que é o telefone pro pessoal entrar em contato aí e ajudar a Canção Nova? O senhor conhece, você lembra? Isso, 12 3186 2600, não é isso? Isso aí, padrão, isso aí. Esse telefone também... Eu sou difícil para gravar número, Eu telefone. também. Eu sou difícil para gravar telefone, nome de pessoa, Deus me perdoe. Acho que eu sei o meu. Ó, esse telefone, 1238-62600, é o WhatsApp também, tá bom? Então você pode mandar mensagem aí 24 horas, que sempre vai ter um atendimento para você. Bom, vamos lá. Prepara o groove aí, banda. Vamos chamar lá direto da cidade de Itapetininga, ele, José Carlos de Camargo. Siga pra cá, meu irmão. Simbora! José Carlos, é isso mesmo, José Carlos de Camargo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Que alegria ter com você aqui. Muito obrigado.
Chega pertinho do microfone aí, para todo mundo te ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, sua bênção, Padre. Boa Deus noite, abençoe. Peter, a todos que nos acompanham. É um prazer, uma alegria estar aqui hoje, né? Poder partilhar as graças, maravilhas de Deus. Como o Peter já me apresentou, me chamo José Carlos. Muitos me chamam de Carlinhos, Maria, nome de consagrado, né? A Nossa Senhora. E minha história começa na concepção já, eu creio que foi um milagre de Deus, né? Eu venho de família muito simples, tanto na parte paterna, materna, né? Crescemos no interior de Itapetininga, São Paulo, uma cidade muito simples, ainda pacata, muito sítio, né? De um povo muito simples. E a minha família foi uma família muito simples. povo Os muito meus simples. pais... Ali em Itapetininga mesmo. Isso, em Itapetininga Ó, mesmo. eu quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá de Itapetininga, muitos amigos. Já fomos em missão para lá, né, padre? Sim, Inclusive, já fomos. mostra ali, gente. Quem tá aqui com a gente é de Itapetininga também. Mostra ele rapidinho ali, ó, o Patrick. Para quem não sabe, gente, ó, mostra ele aí na TV. E aí, Patrick, olha lá, ele dando um tchauzinho dele ali. Esse cara é fera, viu, gente? Ele teve partilhando a história dele aqui já no PHN também. Foi o Patrick que nos presenteou com essa mesa aqui. Ó a mesa PHN, mostra a mesa aqui. Essa mesa aqui, ó, foi presente do Patrick para a Canção Nova, aqui para o PHN. E lá de Itapetininga não só veio a história do Patrick, agora o Patrick também nos fez conhecer a história do José Carlos, e aí vieram juntos, né? Veio a família toda para poder estar partilhando a história. Então, um grande abraço para o pessoal todo aí de Itapetininga, tá no coração. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Agora sim, vamos lá, José Carlos. Você estava falando de uma infância simples que você teve. Filho único, não? Sou eu e minha irmã. Você e sua irmã. Isso. E aí, como é que era o Carlinhos antes da conversão, irmão? Dentro dessa família simples, numa região simples também, né? Como é que foi? Sim, Como é que era o Carlinhos? Vamos conhecer o Carlinhos antes do encontro com Deus, então. Como é que foi? Então, como eu queria, né, falar, na minha concepção, ali já houve um milagre, porque o meu pai... Chega só um pouquinho o microfone mais perto de você. Pode puxar aí o... Isso, puxa mesmo. Isso. Então, o meu pai, quando ele soube, né, da gravidez da minha mãe, de início ele não aceitou a gravidez, né? Olha Ele só. procurou uma parteira para fazer um aborto, né? Então, eu sou fruto de um sim do amor da minha mãe a Deus, né, que não aceitou essa proposta do meu pai de início, né, e aceitou a concepção para me trazer ao mundo, né? Então, pós o meu nascimento, fui uma criança muito acolhida, né, pelo meu pai, pelos meus avós. Depois uma ele infância. se arrependeu, então. Depois ele se arrependeu, casou-se com a minha mãe, assumiu Olha a paternidade, né? Você é o primeiro filho, então. Primeiro filho, Uhum. né? E ali na minha infância foi uma infância muito simples, porém bem vivida, graças a Deus. Aquela infância gostosa no bairro, na vila, aquela brincadeira de futebol, aquela coisa da infância, brincar de taco, polícia e ladrão, né? Aquela coisa toda do bairro, aquela coisa gostosa ainda da simplicidade que era o bairro, né? Embora um bairro muito pobre, já com uma índice de criminalidade muito grande ali nesse bairro, né, chamado Vila Arruda, onde eu nasci e cresci. Passei ali a minha infância, a minha juventude. Foi uma infância muito boa, com convívio com meus familiares, meus pais, né? Porém, eu fui criado entre a doutrina católica, né, pelos meus avós maternos, e entre a doutrina espírita, pelos meus avós paternos. Os meus avós paternos, eles eram espíritas, né, desde muito jovens já. Infelizmente morreram nessa doutrina, não conheceram, né, a fé verdadeira. Então eu fui criado nessa confusão entre a doutrina espírita e a doutrina católica. O seu pai, apesar de espírita, acabou casando na igreja católica. Isso, com sua casou mãe. casando na igreja católica, né? Foi catequizado aos poucos, né, pela minha mãe, recebeu essa graça, né, da igreja católica. Mas eu fui criado mais ali pelo lado espírita dos meus avós. Tinha uma grande influência espírita ali. Porque a minha mãe, até então, ela não era tão firme na igreja católica, né? Embora tivesse a graça, eu fui batizado na igreja já, né? Com 2 meses de vida, fui batizado na igreja, recebi
todo sacramento, né? Então, os meus avós paternos, eles eram mais voltados ao espiritismo. Então, eu fui mais levado e criado na doutrina espírita do que na igreja católica, né? Isso causou uma grande confusão na minha mente. E na minha casa, né, o convívio com os meus pais, nunca tive um bom exemplo no sentido de fé. Porque nós não tínhamos assim hábito de orar o terço, embora minha mãe era sempre muito católica, mas nós não tínhamos aquele hábito de rezar o terço. Eu lembro que nós íamos à Santa Missa todo domingo, mesmo meu pai sendo espírita, né? Nós não perdíamos a Santa Missa. Ainda tinha aquela coisa gostosa, né, de a mãe separar as roupas, né, da missa, né, roupa de missa. Essa é a roupa de missa. Então todo domingo era aquela alegria por vestir a roupa nova. Né, para ir à Santa Missa, né? Então nós crescemos também nessa graça de ir para a Santa Missa aos domingos. Porém, o meu pai começou muito cedo, né, com o vício do alcoolismo na vida dele. Ali aos 14, 15 anos, meu pai já começou a experimentar o álcool, entrou muito forte na vida do meu pai, né? Logo entrou o tabagismo e também a droga, a maconha entrou na vida do meu pai. Então o meu pai, ele começou a usar, né, fazer o vício do álcool, o vício das drogas também. Então quando ele casou com a minha mãe, ele ainda bebia muito, né? Bebia muito, às vezes se drogava. E por causa da consequência desse vício do alcoolismo... Vocês viam ele se drogando dentro de casa, não? Nós, como criança, não. A minha mãe muitas vezes presenciou, né? E muitas vezes ela não só presenciou, como foi vítima, né, da consequência que essa droga e o álcool trouxe para a vida do meu pai, para dentro da nossa casa, né? O meu pai era um homem muito trabalhador, honesto, uma pessoa excelente, extraordinária, né? Como eu costumo dizer, para mim o meu pai era o meu herói, aquela pessoa que eu me espelhava nele, a presença de pai, né? Que é a presença de Deus na vida da gente. Porém, quando ele bebia, né, aquela mesma coisa que a gente ouve muitas vezes, né? O meu pai, sem o vício do álcool, era uma pessoa extraordinária, trabalhadora, não perdia um dia de trabalho, nos passava valores, embora ele não tivesse também, né, na parte de doutrina, mas ele nos passava valores ali, né, de homem, aquele valor como ser um bom pai. Porém, quando ele bebia, né, nós vimos um pai violento dentro de casa, né? Nós vimos um pai agredindo a minha mãe, né, agredindo a minha mãe a ponto que quando ele bebia, né, ia chegando ali na sexta-feira, que ele trabalhava de segunda a sexta, né, quando chegava na sexta-feira, eu e a minha irmã, nós nos recordamos que nós ficávamos felizes, né, porque chegou sexta-feira, então nós vamos brincar, vamos para a rua, aquela coisa toda de criança, porém nos batia aquele medo ao mesmo tempo, porque nós sabíamos que no final de semana o pai ia se embriagar. E ali, por muitas e muitas vezes, ia acontecer uma agressão dentro de casa, na minha mãe. Mudava o clima da Mudava casa. o clima totalmente. Ele se transformava num outro homem, né? E acabava ficando violento e muitas vezes agredia a minha mãe. Então nós vimos o pai, até mesmo a minha mãe, muitas vezes teve que esconder faca dentro de casa. Escondia, o pai começava a beber, a mãe já corria para esconder faca, esconder arma, qualquer tipo de arma assim que pudesse, né, levar à morte, escondia de medo do pai. E aí muitas vezes ele acabava agredindo. Eu lembro da minha mãe nos pegando, né, de casa e levando para a casa dos nossos avós, que eram mais próximos, os avós paternos. Tanto paterno quanto materno morava no bairro, né, no mesmo bairro que nós crescemos. Então eu lembro da minha mãe correndo conosco na casa dos meus avós para nos esconder do meu pai, ou às vezes até pedindo socorro na casa de um vizinho, porque por causa desse comportamento agressivo que ele ficava pós a embriaguez, né? Então nós crescemos no mesmo tempo nessa infância gostosa, né, desse vínculo familiar que tinha, porque não era o tempo todo que ele ficava agressivo. Tinha os momentos bons também, quando ele estava sóbrio, ele nos levava para passear. Eu cresci no meio do campo de futebol, meu pai levando a gente para o campo de futebol. Tenho muitas boas lembranças de um pai me carregando nas costas, né, pegando na barba dele, aquele cheiro de pai, aquela coisa gostosa. Tanto é que eu tinha ele como meu herói, né? Eu amava muito e o amo ainda até agora, né? Está vivo no meu coração.
Mas a gente cresceu em meio a essa infância, né? Ao mesmo tempo feliz, uma infância saudável, que na época, graças a Deus, não tinha essa contaminação do celular, da internet, da TV, que a gente vê hoje, né? Uma criançada, da grande maioria, sem uma infância saudável, né? E a gente teve essa infância, graças a Deus. As ruas do bairro ainda na simplicidade, de terra, aquela coisa gostosa, voltar sujo para casa, né? Brincar de futebol, aquela coisa toda. Porém, também tinha esse lado, essa parte agressiva do pai, por consequência do vício e o sofrimento que minha mãe ali aguentava, né? Mesmo ela sofrendo essas agressões, sofrendo todo esse comportamento do meu pai, ela aí aguentava firme ali, né? Eu via minha mãe muitas vezes se trancando no quarto com a gente, passava a mão no terço, começava a rezar, pegava a palavra de Deus, começava a orar, nos escondia debaixo dela ali, né? E o pai muito raivoso, querendo entrar, batendo na porta, né? Uma infância e uma adolescência pouco instável, né, padre? Porque imagina, né? Uma experiência boa dentro de casa, um pai carinhoso, presente, a mãe também, né? Ali mesmo na simplicidade da vida, sempre presente. Não é o caso de pais ausentes, pelo que o João Carlos falou pra gente, né, padre? Mas era um lar instável por conta do vício, né? E também confuso com relação à doutrina, né? Sim. Então imagina isso na cabeça de uma criança, de um adolescente, né? Gerava revolta do seu pai? Isso. Porque assim, ao mesmo tempo que você disse que ele era muito bom pai, presente, mas tinha essa realidade que é uma abertura para uma revolta também, né? Porque você via seu pai com sua mãe, né? E agia de forma grossa com sua mãe, né? Isso gerava alguma revolta dentro de você? Até que não gerava uma revolta, porque pelo fato de eu ter o meu pai como meu herói, né? E nos finais de semana, muitas vezes, às vezes me levava para o campo, jogar futebol, aquela coisa toda. Então, eu era mais pro lado do meu pai até do que do lado da minha mãe, mesmo ele tendo esse comportamento dele, né? Não, até essa infância não me gerava uma revolta, por toda coisa boa. As coisas boas eram mais fortes do que aqueles pontos negativos, né? Que eu vivia ali. Então, até o então, Peter falou tinha... também da questão da doutrina, né? Você tinha quantos anos nessa época? Você tinha uma noção do espiritismo, da questão do catolicismo, que eram coisas totalmente diferentes, ou não? Você achava que era... Não. Para mim era tudo normal, né? Infelizmente, eu acho que, principalmente no interior, né, o pessoal confundia muito. Hoje está mais esclarecido, graças a Deus, em relação à doutrina, em relação à fé, né? O povo está mais doutrinado. Eu pergunto porque justamente esse é um grande perigo em muitos lugares do sincretismo religioso, né? Muitos católicos acharem, né, que pode ser viver o espiritismo e viver o catolicismo juntamente. E até algumas coisas do espiritismo, as pessoas falando, tá vendo, ó? Eles fazem, por exemplo, os espíritas, eles fazem caridade, né? Olha lá, eles fazem caridade, né? Eles fazem a filantropia, eles ajudam o outro, tá vendo? Deus é o mesmo e tudo mais e tal. Só que o objetivo da filantropia espírita é um. O objetivo de ser irmão dentro da Igreja Católica, o objetivo, a razão de fazer aquilo é outra, é bem distinto. Só que, né, acaba se confundindo nas coisas justamente nesse sincretismo que é um perigo, né? Exatamente. E é exatamente o que eu estava partilhando com a minha esposa, né? O quanto minha avó ela era uma pessoa boa, caridosa, né? E aí entra nisso que você falou, exatamente isso, Peter. A minha avó, eu me lembro que ela ia na Aparecida, olha só. Né? Ao mesmo tempo que ela nos levava para Aparecida, ela nos levava também para outras cidades que tinham alguns médios, né? Que eles assim eles chamavam lá, né? Para estar recebendo passes, né? Nós vivemos assim recebendo passes da minha avó, indo, né, em cirurgias espíritas, nos levava no centro espírita. A minha avó era do Centro Espírita Kardecista, né? Então ela... De Allan Kardec. De Allan Kardec, isso. Então a minha avó, nós crescemos nessa bagunça. Só foi vir assim um esclarecimento, né, da doutrina quando veio realmente Deus entrou na minha vida. Aí que começou a clareza de fé. Aí eu comecei a ver a diferença entre espiritismo, catolicismo, né? Porque até então para mim era tudo uma só, né? Porque minha avó ao mesmo tempo que ela tinha as imagens sagradas na casa, principalmente os quadros, né, dos Santíssimos Corações na casa. Ao mesmo tempo, ela também tinha lá as imagens deturpadas, né, que a gente sabe que
Sim. E aproveitar isso, Peter, só para fechar, Agora né? Porque é importante, né? Aqui, claro, o programa... qualquer dia a gente faz um programa só para falar sobre certas realidades. Vamos ver, né? eu já ia pedir para o senhor falar uma coisa, mas pelo jeito o senhor já vai falar. Mas só para afirmar, né? Para você, aquele que talvez não saiba a diferença, talvez ache que pode frequentar o espiritismo, seja o kardecista, como o Carlinhos falou, mas também as outras vertentes do espiritismo, né? Que poderíamos citar várias aqui. E pode ser espírita e católico ao mesmo tempo. Não existe compatibilidade entre uma e outra. São duas religiões. Nós temos a religião católica fundada por Jesus Cristo, a Igreja de Cristo, e nós temos essas outras religiões. O espiritismo, as diversas realidades. Como o Carlinhos falou, às vezes eles usam, né, imagens da Igreja Católica, às vezes, como falou, a filantropia que lembra um pouco da caridade que a gente sempre faz. Então, assim, mas são coisas totalmente diferentes, né? E não existe compatibilidade. Ou nós somos católicos ou é espírita. Então, se você é católico, seja católico e deixe essas outras religiões para lá, né? Tá bom? Isso aí, padre. O senhor foi na veia. Eu ia pedir para o padre fazer isso porque é um sacerdote, né, da Igreja Católica. A gente poderia falar muito do catecismo, mas não dá tempo. Mas só fico com isso. Mas é bom esse tipo de conteúdo. Brasil, se preparem. Logo, logo a gente vai estar colocando um conteúdo bem legal na sua mão na internet, viu? Aguarda aí que a gente já está preparando algo bem bacana. Bom, por enquanto, o José Carlos fica aqui, né? Nós vamos para o intervalo rapidinho. Tá certo? E a gente volta com o segundo bloco do programa PHN, que tá imperdível. Simbora, gente! Até daqui a pouco! Vamos cantando! Ei! Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia dois focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, nem nos beijos a chances de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu e ao morrer pra lá desceu. O nosso lugar é o céu, galera. 2024 a gente vai girar junto. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Ei! Eu sei não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui vou deixar. E sei que lá no céu só chega aquele que na terra seus bens. Saudade do acampamento, hein? Por isso todo dia, dia a dia, cada hora eu sei com Deus eu posso contar. E a cada passo certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Imagina você girando aqui com a gente. O meu lugar é
eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. 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 Até acelerou o coração, hein? PHN 2024, de 10 a 14 de julho, com o tema ou santos ou nada. Nós vamos trabalhar essa frase do Padre Jonas Abib, pensando na volta de Jesus e, claro, nos preparando para isso. Porque não adianta nada a gente saber da volta de Jesus e não adianta a gente se preparar, né? Porque imagina, se a gente não sabe da volta de Jesus, a gente está se preparando para quê? E o contrário também. Se a gente não se prepara, dá até medo a volta de Jesus, não dá? Dá medo sim. Então, meu querido, minha querida, venha fazer parte desse acampamento em 2024. Já fica atento, não perde tempo, tá bom? Vai atrás das pousadas, enfim, de tanta coisa aí, para você ter uma estadia tranquila aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, tá bom? Ó, vou dar três presenças para você, confirmadas do acampamento PHN 2024. Primeira presença, ele está aqui do meu lado, né, gente? O padrão, o Padre Gilberto Carvalho estará conosco. O padre, quem será primeiro? Padre Gilberto Carvalho estará com a gente sempre, claro, né? O padre oficial do acampamento PHN, não sei se você sabe, o padre oficial do acampamento PHN é o Padre Gilberto Carvalho, quem assumiu a missão, quem está aí com os jovens, está aqui o tempo inteiro, enfim, faz toda a diferença no palco do PHN por esses dias, tá certo? Outra presença confirmada, Frei Gilson e Instituto Hesed vão fazer presença aqui também no acampamento PHN. Tem mais algumas presenças, só que não vou falar ainda não. Tá bom? Então, essas estão confirmadas. Padre Gilberto Carvalho, Frei Gilson, Instituto Hesed. Aliás, pela primeira vez no acampamento PHN vai estar aqui presente o Instituto Hesed. E, claro, toda a comunidade Canção Nova preparadíssima para receber você. Tá ok? Então, de 10 a 14 de julho, você já tem um compromisso marcado aí na sua agenda. Vem para o PHN 2024, tá bom? Ou Santos ou nada. Ó, galera, é o seguinte, PHN_oficial para você participar aqui ao vivo do nosso programa através dos comentários, tá bom? Deixa eu mostrar aqui pro Tiagão. Tiagão, cola comigo aqui. Estamos com essa foto aqui. O programa acabou de postar aqui a foto. A Ana tirou uma foto da gente ali, ó. Tá o Padrão, o José Carlos e eu, nesta foto aqui, essa daí, ó, só gente bonita na foto. Aqui nos comentários, deixa lá seus comentários, tá bom? Que eu quero ler pelo menos um pouquinho aqui no programa de hoje, tá ok? Fechadão? Beleza? Então tá bom, beleza. Gente, deixa eu mostrar rapidinho antes de conversar aqui. Ô Tiagão, busca ali para mim aquela madeira ali, ó. Vai naquela imagem ali. Gente, olha que lindo essa imagem do Santíssimo Sacramento esculpido na madeira. Olha que coisa mais linda. O Patrick trouxe lá de Itapetininga para a gente. Mais uma vez, o Patrick sempre, cara, muito dócil. Uma história maravilhosa também. Para quem não sabe, o Patrick tem uma história linda de conversão. E quando ele estava nesse processo de saída dos vícios, ele começou a fazer colher de bambu, certo? Para sustentar a família. Foi fazendo as colheres de bambu e assim ele foi saindo do vício, e Deus não só foi o honrando, né? Honrando esse seu esforço de sair do pecado, mas também deu de presente para ele, nas mãos dele, uma nova profissão. Então tá aí um marceneiro de mão cheia, que peça linda,
do Santíssimo Sacramento. Obrigado mais uma vez aí, viu, Patrick? Você é um cara de ouro, irmão. Veio lá de Itapetininga. Olha aí, ó, tá decorando a banda hoje, esse presentão que a gente recebeu aí. Maravilhoso. Galera, seguinte, continuando aqui a história do José Carlos, só para te conscientizar, tá? Essa história do José Carlos não chegaria até você se não houvessem patrocinadores dessa obra de evangelização. Quem que patrocina a Canção Nova? O patrocínio da Canção Nova é feito por pessoas comuns, com doações espontâneas. Nossa, que maluquice! É assim que um sistema de comunicação se sustenta? Por aí fora, não. Aqui na Canção Nova, foi assim que Deus suscitou no coração do Padre Jonas para que nós vivêssemos. Então, ajude essa obra de evangelização para que histórias como essa do José Carlos continue chegando na casa de muitas pessoas, que a palavra de Deus chegue no coração de tantas pessoas que ainda, porventura, estejam afastados de Deus, tá? Então, tá passando aí na tela o nosso endereço, é isso, né? Tá passando o endereço ou telefone? Acho que o telefone, né? Vou falar do telefone. 12-386-2600, tá certo? Você pode se associar por esse telefone ou pelo clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com, tudo junto sem acento, tá bom? Você entra lá nesse site e você vê a melhor forma de você ajudar a Canção Nova. Lembrando que nós estamos com uma ação agora, outubro, novembro e dezembro, para quem ajudar a Canção Nova com a sua doação normal. Estou aqui com os dois boletos. Segura aqui para mim, padre, por favor. Vai chegar bem assim na sua casa, ó. Quando você falar que você quer ser sócio da Canção Nova, vai chegar uma revista da Canção Nova na sua casa, certo? E dentro da revista vai chegar esse boleto aqui. São 2 boletos, na verdade, né? O boleto de manutenção, esse de cima aqui, que a pessoa paga todo mês. Oi? Aqui, vou mostrar para o Tiagão, desculpa aí. Tirei aqui, foi mal, gente. Ó, esse boleto de cima aqui é o boleto da manutenção que a gente chama, que todo mês chega até você, tá? O não pagamento desse boleto não vai te levar para o Serasa, fica tranquilo, tá bom? Você não vai ficar inadimplente de forma nenhuma, mas vai chegar o boleto para lembrar você que você, né, para você ajudar a Canção Nova aí, tá certo? E aqui embaixo tem um boleto extra, na mesma folha aqui, o boleto extra embaixo, tá certo? Ó, tá vendo? 2 códigos de barra aí. Você ajudando nesses 3 meses, esses 2 boletos aqui, pagando os 2, a Canção Nova vai estar enviando para você um presente especial em agradecimento, tá bom? Tá aparecendo na tela aí, põe na tela cheia aí, Getúlio. Olha lá, orações, um livrinho de orações do Padre Jonas Abib, um adorno de porta para você colocar aí na frente da sua casa e um porta-retrato. Olha lá, meu tesouro, minha vida, minha família. Que coisa linda, você vai colocar ali a foto da sua família nesse porta-retrato bem bonito que a gente vai mandar para você, tá ok? Ajudou esses 3 meses, chega esse agradecimento para você aí, né? Um carinho da Canção Nova para com você. Não é sorteio, tá? É um presente que nós estaremos enviando aí para sua casa. Desde já, Deus te pague, Deus te abençoe. Bom, vamos voltar aí com a história do José Carlos. José Carlos estava falando que foi criado num lar, apesar da família do lado da sua mãe ser católica, a família para o lado do seu pai era espírita. Mas você foi batizado, você até ia nos domingos à missa, só que ficava essa confusão doutrinária ali na sua cabeça, que só mais tarde foi resolvida, e também essa instabilidade dentro de casa, uma vez que o seu pai era uma pessoa maravilhosa, só que quando ele estava no vício, o ambiente ficava mais pesado dentro de casa, né? Então, tendo este panorama da vida do José Carlos, o Carlinhos, né, como o pessoal costuma falar, Carlinhos, como é que este ambiente foi te levando até o mundo das drogas? Porque uma coisa é você viver num ambiente desse. Agora, como é que você foi chegar à droga? Como é que você chegou até lá? Explica pra gente aí. Então, nessa infância, né, o meu bairro, na Vila Arruda, ele era muito propício para as drogas ali, né? Era muito forte o uso das drogas ali no bairro, né? Era um dos bairros o pessoal costuma falar, né, mais perigoso ali um dos bairros mais perigosos ali da
de Itapetininga, né? E era muito forte ali o tráfico de drogas, os usuários, né? As gangues na época ainda não estava tão forte, facções, né? E foi nesse convívio, né, que eu convivi, né? Só que eu nunca tinha feito ainda a experiência com as drogas. A experiência com as drogas eu fui fazer porque aí, aos 38 anos de idade, né, esse meu pai veio a falecer. Né? Meu pai, aos 38 anos de idade... Morreu jovem, ele né? morreu jovem demais. Né? Aos 38 anos de idade, ele teve um infarto fulminante, causado por toda a consequência, né, do alcoolismo, porque aí, nessa fase próxima ao falecimento dele, o meu pai ele tinha saído do emprego, né? Na época, meu pai era ferroviário, né? Na época ele tinha saído do emprego, fez um acordo, montou um mercado para nós, né? Um supermercado na época, e nós estávamos, eu lembro que eu saí de um emprego que eu estava, na época na minha cidade tinha guarda-mirim, né? As guarda-mirim. Ó, tá passando a foto aí na tela, o Getúlio está colocando aqui no plasma. Que foto é essa aí, ô Carlinhos? Essa é a foto da minha infância aí, né? Eu no colo do Você meu pai. no colo, esse é o seu pai? Isso é a minha mãe. Olha só, gente. E aí, Carlinhos? E aí, até me emocionei um pouco aqui agora de ver. Passa muita coisa na cabeça, né? Sim, sim. Então, meu pai, aos 38 anos de idade, né? Ele teve um infarto fulminante, né, consequência de toda a vida desregrada que ele teve no alcoolismo, né, na droga também, né. Meu pai ele fazia uso da maconha na juventude, depois ele parou, né, ficou no alcoolismo, mas o álcool era muito forte. E próximo da morte dele, ele chegou a tomar, ele estava chegando a beber 2 garrafas de pinga, né, de 51 que ele bebia, então por dia e fumando 2 maços de cigarro por dia. Muita né? coisa. E aí ele começou a fazer um tratamento, tomar remédios fortes, né? Aqui seu pai também, né? Isso, meu pai, Olha só, minha mãe, eu e minha irmã. Aí na igreja, né? Na Aparecida do Norte, né? Aí em Aparecida, vocês vieram em Aparecida, Aparecida nessa foto aí. Isso. Olha só, aí ele estava perto dos 38 já, então. Não. Aí eu tô bem jovem ainda, eu tô com acho que creio que uns 10, 11 anos aí, que eu sempre fui alto, né? Uhum. Eu acho que devia ter uns 10, 11 anos aí. Então, ele não tinha 38 ainda, não. Meu pai veio a falecer aos 38, eu tinha 16 anos na época. Né? Ah, sim. Então ele faleceu, teve um infarto, e com a morte do meu pai, aí eu me revoltei. Aí entrou a revolta. Por que você se revoltou, Carlinhos? Aí meu pai era meu, né, suporte. Então eu perdi aquele suporte e comecei a fazer um monte de questionamentos com Deus. Uhum. Né? Me direcionava com Deus como que Deus tivesse que ressuscitar meu pai. Né? Por que Deus permitiu isso? Por que o Senhor deixou fazer isso? Você se revoltou com Deus, então. Exatamente. Então veio uma revolta ali, né? Creio que o maligno com certeza começou a colocar isso. E eu comecei a me revoltar contra Deus pelo fato de na minha mente, né, ter tirado o meu pai de mim. Né? Tão jovem, nos deixado também tão novo ali, né? Eu tinha 16 anos na época. E de repente, né? Porque Foi de repente. Foi de repente. A minha irmã tinha 15 anos na época, a minha mãe tinha 32 anos. Né? E nesse processo da morte do meu pai, eu comecei a fazer o meu primeiro contato, né, com a droga ainda, com o cigarro. Que idade você tinha? 16 anos. Por volta dos 16 anos eu comecei a experimentar ali o cigarro. Né? Foi a minha primeira droga lícita, né, que eu experimentei ali. Sua mãe sabia, Carlinhos? Até então não. Não, você fazia escondido. Comecei a fazer escondido da minha mãe. Né? Comecei a me envolver ali com os meninos da rua, já com más companhias, já comecei a trocar aquelas boas amizades daquela juventude gostosa que eu cresci ali, né, de jogar futebol, aquela coisa toda, pelas más amizades que já tinha uma malícia, né? Uma malícia a mais, já malandragem, que já fumava, já bebia, já saía. Até então nunca tinha saído para balada, para essa coisa toda, nunca tinha experimentado, né, o cigarro, a cerveja eu já tinha experimentado, porque é aquela coisa, né? O pai sempre dava o copo, né, para tomar a espuminha da cerveja. Já começou ali a sentir o gosto, né, pela cerveja. Então, após o uso do cigarro, comecei também na cerveja a beber, e aí foi indo para bebidas, né, mais fortes,
E também logo já fiz a experiência com a maconha também. Aos 16 anos de idade, após a morte do meu pai, comecei a andar com más companhias, né? Na época, comecei também a cheirar cola, né? Cola de sapateiro, a cheirar thinner, né? Isso deixava assim uma total loucura, né? Mexia muito com a parte psíquica e comportamento. Então, eu comecei ali, com 16 anos, a droga entrou na minha vida, né? Através do cigarro, da bebida alcoólica, da cola, do thinner, né? Da maconha. E também, junto com as drogas, também veio as más companhias. Ali já comecei a sair, coisa que eu não fazia, a ir para bares, beber. Já comecei a dormir fora de casa, coisas que também eu não fazia. Então, minha mãe já começou a notar todo um comportamento desviado ali, né? Porque até então eu não fazia. Um comportamento também agressivo, porque quando eu chegava em casa, né, drogado, alcoolizado, também se alterava com a minha mãe, com a minha irmã, com as pessoas que conviviam comigo ali na minha casa, e até aqueles amigos, né, os bons amigos da infância começaram a sair de perto de mim, né? Já não queria mais andar comigo, porque eu já andava com más companhias. Já eram outras companhias, já amanhecia na balada, comecei a frequentar bares, né? Comecei a frequentar lugares que amanhecia na bebida, nas drogas, só chegava em casa de madrugada, né? E isso só foi aumentando. Com o tempo, foi aumentando o uso das drogas, aumentando o uso da bebida alcoólica, também aumentando a intensidade com que eu dormia fora de casa. Chegava a dormir 2, 3 dias fora de casa, né? Amanhecia muitas vezes em beira de rio, né? Já não sabia mais onde eu estava, ficava jogado na beira do rio muitas vezes, na calçada, bêbado. Muitas vezes, muitas pessoas vinham bater no portão da minha casa: olha, seu filho está lá, né? Drogado, tá bêbado, está em tal bar, né? E a minha mãe saía muitas vezes me buscar nesses lugares, né? Me buscar que a gente chamava de biqueira, né? Minha mãe saía me buscar nessas biqueiras. Muitas vezes me trazia alcoolizado embora para casa, e muitas vezes eu era trazido por outras pessoas, porque não conseguia chegar em casa de tão bêbado, de tão drogado que eu estava. E quando eu chegava, meu comportamento agressivo com a minha mãe, e minha mãe, o comportamento dela comigo, que me deixava assim, bastante mexido, né? Embora eu estivesse naquela loucura, porque a minha mãe, quando eu chegava de madrugada em casa, bêbado, alcoolizado, drogado, eu encontrava a minha mãe com o Santo Terço e a palavra de Deus, debruçada, né? De joelhos ali, orando, clamando a Deus, porque ela não sabia onde estava o filho dela. E eu lembro que a oração que a minha mãe fazia era essa. Diante do rosário, a minha mãe pegava o terço, e a oração dela era essa: mãe, guarda o meu filho. Eu não sei aonde ele está, mas a senhora sabe. Que a senhora vá aonde ele está, protege o meu filho, guarda a vida do meu filho. Eu lembro dessa oração da minha mãe. E quando eu chegava em casa, estava minha mãe me esperando. E ali, ela falava da Bíblia, me colocava para tomar banho muitas vezes. Minha mãe teve que me dar banho, porque eu não conseguia tomar banho, e muitas vezes ela me colocava no colo dela, deitado, colocava as mãos sobre a minha cabeça, com o Santo Terço, e começava a rezar, e entregar a minha vida para Deus. E ali eu lembro muito bem da minha mãe cantando. Essa moça chorando ali que você está vendo na tela, desculpa interromper o Carlinhos, essa mulher que você está vendo na tela chorando, é a mãe do Carlinhos. Com o terço na mão, mais uma vez, né? Até hoje, com o tercinho na mão, rezando pelo testemunho do filho. Deixa eu só falar para você, mãe, que está em casa agora. Essa é a mãe do Carlinhos que você viu. Mas eu quero profetizar no poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que um dia você, mãe, que hoje chora por conta do seu filho, você tem rezado por ele está afastado de Deus, um dia você vai chorar, mas você vai chorar de felicidade, se lembrando daquelas lágrimas de dor que um dia você derramou porque o seu filho estava longe de Deus. Seu filho vai voltar para casa.
tá? Existe uma certeza muito grande no meu coração agora, e eu estou dizendo isso para você. O seu filho vai voltar para casa, ele vai ser de Deus. E um dia ele vai testemunhar a história dele, como o Carlinhos está testemunhando hoje. E você, mãe, vai chorar como a mãe do Carlinhos está chorando agora. Só que de felicidade. Mãe, pai, o seu filho vai voltar para casa. O seu filho vai voltar para casa. Tá bom? Desculpa interromper o Carlinhos assim, mas é que foi muito forte a cena da sua mãe aparecendo ali. Como que é o nome da mamãe, Carlinhos? Teresa de Jesus. Teresa de Jesus, mulher guerreira. Teresa, Deus te abençoe, viu? Que bom ter você aqui no PHN. Que privilégio para uma mãe ver a história de um filho assim sendo contada e essa transformação. Hoje, o Brasil e o mundo conhecendo. O seu filho se transformou. Louvado seja Deus, né? Olha, Peter, enquanto o Carlinhos estava revoltado com Deus pela morte do pai, Deus estava sendo presente na mãe dele. Isso né? É verdade. A atitude de sua mãe era a presença de Deus. Enquanto você achava que Deus tinha tirado o seu pai, que Deus estava distante, Deus estava do teu lado, né? Usando sua mãe, esse amor de Deus que espera sempre, que espera, que cuida, né? Como o amor de mãe. Emocionante demais, meu Deus do céu. Coisa linda, viu, gente? O PHN é um privilégio estar aqui. É um privilégio estar aqui ouvindo tantas histórias, é um privilégio estar ouvindo sua história, viu, Carlinhos? Talvez alguns jovens que talvez passaram pelo que você passou hoje não estão vivos, não tiveram tempo de mudar. Graças a Deus você teve tempo, né? Graças a Deus, Deus te alcançou. E graças a Deus, e ainda tem uma parte da história, você ainda saiu do PCC, você foi convidado para entrar, você saiu do PCC, você teve o seu encontro pessoal com Jesus, mas esse bloco já terminou, você vai terminar de contar essa história no próximo bloco, combinado? Combinado. Ó, enxuga a lágrima aí, viu? Chorou um pouquinho aí também? Emociona demais, porque são histórias reais, viu? Histórias reais. Louvado seja Deus, porque existe a canção nova. Porque em outro sistema de comunicação talvez você não ouviria essa história. Tá bom? Então, fica aí. Daqui a pouquinho a gente volta com essa história maravilhosa. Simbora, gente! Senhor Jesus, nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu amor, Senhor. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz
a tua obra, renova o meu viver, meu viver. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. Precisamos todos os dias da graça do Senhor, todos os dias. Por isso a gente pede o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje você precisa pedir algo para Deus, pede o Espírito Santo agora. Está escrito na palavra que quem busca, encontra. Quem procurar, acha. Batei e a porta abrir-se-vos-á para aqueles que pedem. Mas não é pedem qualquer coisa, pedem o Espírito Santo. Então está ali na palavra, quem pede o Espírito Santo, recebe. E a maior graça que nós podemos receber se chama Espírito Santo. Então, hoje, antes de você deitar, antes de você dormir, reza um pouquinho e peça o Espírito Santo. Eu tenho certeza que muita coisa vai começar a mudar na sua vida a partir do momento que você pedir o Espírito Santo. Tá ok? Faz isso, viu? Não esquece. É isso aí, gente. Estamos chegando no último bloco do programa PHN. Já está chegando ao final. Como é bom, né? Nós trazemos aqui histórias reais de pessoas que têm sua vida transformada e acaba animando a gente também, né? Acaba fortalecendo a nossa busca também de santidade. Que coisa maravilhosa, né? Ó, eu vou chamar um cara aqui rapidinho, eu preciso fazer um agradecimento aqui em loco, porque ele veio de longe também, veio acompanhando o Carlinhos. Chega pra cá, nosso querido Patrick, marceneiro de Itapetininga. Esse é fera, viu? Meu irmão, como é que você tá, Carlinhos? Bem, graças a Deus, Peter. Isso aí. E que peça é essa, cara, que você deu ali pra gente, de madeira? Por que você pensou em esculpir aquele ali, o Santíssimo Sacramento ali? Cara, tudo inspiração é São José hoje. São José que vem me inspirando, né? O dom eu recebi de São José, né? Desde as colheres de bambu, depois veio o banco de madeira, a mesa, né? E hoje eu faço isso para presentear, né? Pessoas assim, né? Como você aqui. Você é demais, Patrick. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. O Patrick veio com a esposa, com os filhos, está passando aí uma estadia na Canção Nova e sempre acabou virando parceiro, né, padre? Veio aqui, contou a história dele e aí entrou na vida da gente. E todo dia o Patrick está aqui, gente. Todos os dias, aliás, todos os dias não, desculpa. Toda terça-feira o Patrick está no PHN, porque olha ali, ele que fez aqui a mesa. Mostra mais uns detalhes da mesa ali, eu faço questão de mostrar uma obra-prima de fato que o Patrick nos presenteou ali, ó, o símbolo do PHN na mesa, né? Essa madeira aí, madeira rústica, né? Ficou bonito demais, ele veio trazer, enfim, muito obrigado mesmo, Patrick, você mudou a cara, literalmente mudou a cara do PHN, trazendo esse presente para nós aí, obrigadão mesmo, viu? Obrigado, Deus abençoe vocês. E isso aí é uma forma de agradecimento a Deus de tudo que Ele fez, né, e está fazendo na minha vida. Amém. Amém? Deus abençoe. Amém. E obrigado por ter trazido o Carlinho aí também, né? Tamo junto. Valeu. Tá certo. Obrigado. Patrick, senhoras e senhores, muito obrigado. Cara queridão demais. É isso aí, gente. Ó, tá vendo? O cara entra na história da gente, entra aqui no PHN, não sai mais, irmão. Depois que veio pro PHN, não sai mais, tá bom? É por isso que eu tô chamando você pro PHN 2024, tá bom? 10 a 14 de julho, acampamento PHN aqui na Canção Nova. Padre, tem interações aí no Instagram? Vamos lá, vou ler algumas aqui. Ó. Leia aí, padre. Ó, o Joel aqui, ó, muito emocionante a história, também fui às lágrimas. A Cleonice, ela disse que tive uma história parecida com a do Carlos, quando meu pai foi morar com Deus. Fiquei assim, achei que Deus tinha tirado
de mim o meu pai, né, e tirou o meu chão. E aqui o Wesley disse, impressionante e envolvido com essa história do Carlinhos. Ansioso para ouvir até o final e ver como o agir de Deus se fez e o tornou um homem novo. Que Deus continue abençoando Nossa Senhora e conduzindo nesse novo caminho rumo ao céu. Que bonito, que legal. Aí tem os da paróquia, a Cris Sila, Carlinhos, bênção de Deus aqui na nossa paróquia, São Paulo Apóstolo. Tem várias pessoas acompanhando lá da paróquia. Um abração aí. Qual é o nome da paróquia? São Paulo Apóstolo? Um abraço para todo mundo aqui, aí. A Bia, Carlinhos, grande homem de Deus, na nossa paróquia, que Deus abençoe grandemente e que através desse testemunho muitas almas sejam salvas. Tem vários aqui, né? Amém, louvado seja Deus. Tem uma aqui, só para encerrar também, padre. A Rosa Maria está falando aqui. Boa noite, família PHN. Tenho que registrar a colocação evangelizadora do padre Gilberto, tratando de assuntos que ainda são equivocados sobre o catolicismo e o espiritismo. Glória ao nosso Deus. Está aí a Rosa também agradecendo, padre, essa firmeza, né? Falar o que é. Porque tem, de fato, gente que acaba se confundindo aí, né? É a nossa doutrina, né? E aqui eu prezo ainda mais, né, para você católico, né? Tenha o catecismo da Igreja Católica na sua mão, compre, porque assim, nesse nossos tempos, hein, Peter, que muitas falas, muitos das redes sociais, como é que diz? Muitos influencers hoje, cada um fala uma coisa, padre falando um lado, outro falando do outro lado. Jesus falou, né? Olha, vão vir pessoas, falsos profetas, que vão dizer, estou aqui, estou ali. Uhum. Então, assim, como é que nós vamos perceber o que é de Deus, o que é o certo? O catecismo da Igreja Católica, se você tiver ele na sua mão, você vai dizer, falou sobre espiritismo. O que é que a Igreja fala? Está lá. Espiritismo. Você vai lá no índice, tem lá. Você vai comparar, a Igreja está falando isso, e aí você compara o que é que fulano está falando, o outro falando. Então eu sei qual é a verdade, né? Isso que é a doutrina da Igreja, né? É isso aí. Não é merchan, não, até porque nem está na pauta, tá bom? Uhum. Nem está na pauta. Eu estou pedindo para você, tenha na sua casa a Bíblia e o Catecismo. Esse parzinho tem que estar junto aí na sua casa. O Catecismo da Igreja Católica. Nós temos na nossa loja aqui da Canção Nova Virtual, tá bom? loja.cançãonova.com, tá bom? Esse aí você tem que ter, tá ok? Não é marketing, não é merchan, não tem nada a ver. Eu estou indo aqui na cola do Padre Gilberto e falando para você, tenha o Catecismo da Igreja Católica. Conheça a sua igreja. E assim, como diz, não é merchan, porque assim, todas as lojas católicas vai ter um catecismo da Igreja Católica. Não é exclusividade da Canção Nova, talvez né? o porta a porta vai ter, talvez aquela loja católica que tem na sua paróquia vai ter o catecismo da Igreja Católica, né? Lá na sua paróquia vai ter. Então, o importante é você ter. É isso aí. Lembrando que acabamos falando da Canção Nova aqui, os nossos produtos estão com até 55% de desconto. Olha só. Está ali na tela ali. Aí, está na tela, 55% de desconto. Dá uma olhadinha lá, já faz o seu pacote de produtos, mas não deixa de ter o Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Então, e acima de R$30, frete grátis. É isso aí, ótimo. Beleza! Bom, vamos continuar então, Carlinhos, porque tem coisas ainda aqui para gente falar até o seu encontro com Deus, tá? Más companhias, envolvimento com droga, você estava no bairro perigoso, e aí você acabou ali se envolvendo com o PCC, né? Houve um convite para você fazer parte dessa facção criminosa. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu fui convidado para estar no PCC, é como se fosse inevitável a gente pensar, nossa, cara, o cara foi longe mesmo, estava brava a situação. Foi isso mesmo que aconteceu? Você chegou aí lá no fundo do poço para isso acontecer? Sim, Peter. Já nesse acontecimento, né, desse convite para entrar para a facção criminosa, né, do PCC, eu já estava totalmente viciado, já também entrei para o tráfico de drogas, né? Logo a todo esse vício, também comecei a traficar, né? Uhum. E aí comecei também,
devido ao tráfico de drogas, comecei também a arrumar inimigos, né? Inimigos de outros bairros, do tráfico, e começou a acontecer alguns confrontos, né? E aí eu fui me armando. Aí foi meu contato com as armas também. Já comecei a vender coisas como eu falei, né? Meu pai deixou um mercado para nós. Já comecei a vender coisas para comprar arma, né? Então eu fui me armando. Comprei 1, comprei 2, 3, 4, 5 revólver. Fui comprando, né? De vários calibres, e montei assim que a gente chama, né? Um arsenal de armamento, né? Junto com uma quadrilha, ainda não era facção criminosa, para nos entrar em confronto com esses traficantes. E assim acontecia. Muitas vezes vinham, trocavam tiros ali, minha mãe ficava desesperada. Disputando ponto de droga, então. Disputando ponto de drogas e também por brigas, né? De rinchas, de gangues, enfim, estava tudo ali envolvido, né? Então, estava já nesse embalo no armamento, comecei também a traficar armas e traficar também munições, né? E aí eu já estava num embalo bem elevado no crime, né? Por causa do tráfico de drogas, e também comecei a me envolver com roubos, pequenos assaltos, né? De cargas. Então o crime já me conhecia, né? E quando veio esse convite, aí nesse ponto eu já tinha tido já estava tinha um relacionamento, né, do mundo, infelizmente, e onde Deus me abençoou com 2 filhos nessa juventude. Eu tive, em meio a toda essa podridão, a todo esse lamaçal do pecado que eu estava vivendo, né, nessa vida criminosa, mundana, eu tive 2 filhos que Deus me presenteou, que foi o Rafael e a Manuela, que foram os meus filhos mais velhos, né? E foi um presente de Deus na minha vida. Porém, presenciaram também um pai traficando, um pai bebendo, né? Um pai agressivo, um pai brigando, um pai que eles viviam correndo para cima e para baixo, né? Com um revólver na mão. Eu já não tinha mais paz. Para me dormir, eu dormia com 2 revólveres debaixo do meu travesseiro, né? E já não conseguia mais nem dormir, porque para eu me manter acordado, e por causa dos confrontos, eu tinha que comecei a usar cocaína daí. Comecei a me drogar, conhecia a cocaína, comecei a me drogar mais ainda. Então amanhecia no tráfico de drogas, amanhecia armado, cheirando cocaína, bebendo, a tal ponto de eu não conseguir dormir mais, passar noites em claro, passar 2, 3 noites em claro, né? E me deu por 2 vezes início de overdose, sangrando pelo nariz, né? Foi um processo muito doloroso, e foi nesse período que apareceu o convite para entrar para a facção criminosa. O crime já me conhecia, como eu falei, né? Alguns da facção criminosa. No crime, então, você já estava famoso ao ponto, né? Sim. Dessa facção te convidar. Bom, você foi só ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Só entrando cada vez mais no buraco, vinham os convites, pecado atrás de pecado, e tensão, aflição, enfim, tudo toda essa atmosfera maléfica, né, ao seu redor e ao redor da sua família. E como meu irmão, essa é a pergunta da noite. Como é que nesta fumaça do inimigo que te rodeava, chegou a luz de Deus? Como é que Deus entrou na sua história, cara? Aí, quando eu estava envolvido nessa facção já, né, eu fiquei endividado com a facção criminosa e fui ameaçado de morte pelos próprios integrantes da facção criminosa de dentro do presídio, né? Eu recebia muitas ordens de dentro do presídio para executar muitas coisas fora na rua, como sequestros, como até mesmo alguns assassinatos. Porém, né, Deus nunca permitiu que eu derramasse sangue, que eu tirasse a vida de alguém. Assim também, né, isso é um milagre de Deus, uma graça que eu carrego, que Deus nunca permitiu que eu fosse preso, porque todas as vezes que eu ia preso, quando eu chegava na porta da cadeia, minha mãe chegava. Minha mãe chegava, né, e ela vinha de longe muitas vezes. Era impressionante, porque todas as vezes que eu chegava ali na porta da delegacia, ou até mesmo para entrar para dentro da cela, a minha mãe chegava e me tirava dali. A minha mãe conversava e me levava embora. Acontecia algo ali sobrenatural que não permitia que eu fosse preso.
também assim como a graça de Deus muitas vezes permitiu que eu não tomasse um tiro da polícia, porque foi muitas vezes que eu corri da polícia, assim também como de bandidos. E aí, eu endividado, cheguei muitas vezes em casa ali, vendo o sofrimento da minha mãe. Foi nessa que a minha mãe ficou sabendo que eu estava envolvido com a facção criminosa, que até então ela não sabia. Minha mãe redobrou as orações dela. Foi nessa acontecimento que a minha mãe teve um encontro especial com Nossa Senhora, né? Minha mãe teve um encontro especial com a Virgem Maria. Nossa Senhora... Espera um pouquinho. Deixa eu chamar a mamãe. Vem aqui, mamãe. Vem aqui, eu faço questão. Ó, gente, isso aqui vai ser de improviso aqui, mas não tem problema, eu faço questão. A mamãe senta aqui, pode sentar na minha cadeira aqui, ó. Eu fico aqui na frente do filhão. Aí. Esse programa é ao vivo, viu, gente? Tá aqui, minha querida. O padre está emprestando ali o microfone também. Pode ficar à vontade, tá certo? Primeiro, boa noite. Obrigado por você ter vindo também, viu? Deus abençoe mesmo. Como é que foi esse encontro com Nossa Senhora que o Carlinhos estava falando que a senhora teve? Chega pertinho do microfone aí. Então, eu também, né, como o Carlinhos já falou... Acho até melhor a senhora pegar o microfone aqui na mão, ó. Isso. Então, nós passamos por muitas dificuldades, né? E assim também como, né, o Carlinhos, né, estava distante assim de Deus, eu também vivia uma vida assim distante, né? Embora vivia sempre orando, rezando, mas eu ainda não estava assim bem próxima, né, ali, né, em oração fervorosa, como a gente precisa ter uma vida assim, né, de oração. E aí até foi um encontro, um tempo que eu fiquei um tempo assim afastada também, né? E aí eu sentia aquela necessidade de voltar, né? Eu ia no grupo de oração, até um dia assim que eu tive um sonho muito assim que parecia um sonho real, né? Que apareceu, né, a Virgem Maria no meu sonho, a Nossa Senhora das Graças, que hoje eu sou consagrada, né, a Nossa Senhora das Graças, né? E aí apareceu assim a Nossa Senhora de braços abertos. E assim eu vi uma visão assim, como se fosse uma estrada longa, e eu queria atravessar do outro lado, né? E no outro lado era uma visão muito linda, sabe? Como se fosse uma igreja muito linda. E eu queria passar daquele lado, só que eu não conseguia. Eu não conseguia porque estava cheio de galhos, espinhos. E aí foi então que Nossa Senhora apareceu, né? Aquela imagem, Nossa Senhora das Graças, com os braços abertos. Ela não disse nada, simplesmente me olhou, mas a hora que ela me abriu os braços, todo aquele espinho, aqueles galhos, né, secos que estavam, sumiram, né? Até foi então que aí eu voltei, né, para a igreja, assim, né, e redobrei, como o Carlinhos falou, minhas orações. E foi que então que tudo mudou na nossa vida, com a graça de Deus, né? E a sua mãe contou esse sonho para você, Carlinhos? Como é que foi isso? Ela contou só depois, né? Depois, no início da conversão, a minha mãe pôde testemunhar esse testemunho que ela teve. Mas aí depois que ela sonhou, como é que foi o seu chamado a ter um encontro com Deus? Como é que você se encontrou com Deus? Aí eu decidi, então, a partir que minha mãe teve esse sonho, essa visão, ela guardou no coração. Aí ela chegou para mim e falou: filho, tem uma proposta para fazer para você. Eu pago a dívida que você está devendo, que você está devendo para a facção criminosa. Olha só. Fale não, que você não quer mais. E aceite o novo que Deus tem para você. Deus tem um caminho maravilhoso para você. A senhora decidiu pagar a dívida dele, e aí você conseguiu sair da facção. Aí eu fui até o traficante. Aliás, ele foi até a minha casa com mais um traficante, me colocou no carro, me ofereceu mais drogas, mais poder, para que eu pudesse dominar mais ainda do que ali eu tinha, né? Olha só, a mãe ali pagando a dívida para você sair, e aí, olha como encardido né, padre? Dobra a proposta para não perder aquela alma do inferno, né? Mas, e aí, o que passou na sua cabeça quando ele dobrou a oferta? Aí eu já estava com a proposta da minha mãe decidida no meu coração, porque eu me recordei da palavra de Deus, da Bíblia, que minha mãe me deu de presente quando eu tinha 18 anos. E uma noite anterior eu tinha aberto a Bíblia, pela primeira vez. Pela primeira vez eu tive um contato com a palavra de Deus. Foi quando eu falei para Deus: mas como que eu vou sair? Eu estou endividado,
totalmente viciado no tráfico. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz no meu coração dizendo: sou eu que vou te tirar. E ali eu fui com essa palavra de Deus no meu coração, que eu tinha ouvido uma noite anterior, que pela primeira vez eu tinha aberto a palavra de Deus, que foi um presente que minha mãe deu para mim aos 18 anos de idade, que eu joguei no guarda-roupa e nunca tinha lido. E com essa proposta da minha mãe. E aí o traficante me oferecendo mais poder, mais drogas, eu falei: eu não quero mais essa vida para mim. Aí ele falou: desce do carro. Quando ele falou desce do carro, eu falei: eu vou morrer. E ele falou para mim sair andando, eu saí. E ali ele saiu cantando o pneu do carro, foi embora. E ali começou um processo de Deus na minha vida, porque, como eu falei do Espiritismo, eu achava que Deus estava no Espiritismo. O Deus para mim era muito, como o padre mesmo colocou, era muito confusa a doutrina. Eu achava que Deus estava lá no Espiritismo. E eu comecei a estudar livros do Espiritismo pós essa renúncia ali, em primeiro momento da facção, porque depois veio ainda convites e ficou muito ainda perseguição para que eu voltasse. E eu ganhei alguns livros, porque os meus avós, que eram espíritas, a minha avó morreu primeiro, faleceu primeiro em 2012, um pouquinho antes da minha conversão, e o meu avô veio a falecer logo depois. Antes do falecimento deles, e me deram livros para que eu estudasse sobre o Espiritismo. Eu comecei a estudar o Espiritismo, 2 livros que eu estava estudando, um de Allan Kardec e o outro de Chico Xavier, estava guardado em cima do meu guarda-roupa. Eu falei para minha mãe: eu vou para o Espiritismo. A minha mãe, com lágrimas nos olhos, falou: não vai, filho, eu tenho uma proposta para fazer para você. E se você aceitar essa proposta, depois dessa proposta, se você aceitar, você faz o que você quiser da sua vida, mas aceite a proposta que eu tenho para você. Eu falei: qual é a proposta, mãe? Eu vou te levar para a igreja, para a Santa Missa. É uma missa, né, que nós costumávamos falar de cura e libertação. O padre, toda quarta-feira, o padre Valdori, que é o meu sacerdote, que é o meu pai na fé, que eu amo, né? Tenho uma eterna gratidão por ele. E porque foi através dele que Deus me resgatou, e através das orações da minha mãe, eu aceitei. Foi essa a palavra da minha mãe: dá uma chance para Deus. Olha o que minha mãe falou: dê uma chance para Deus. Eu dei essa chance para Deus, foi a brecha que Deus precisava ouvir. E aí naquela quarta-feira, dia 18 de julho de 2012, às 19h30, quarta-feira, toda quarta-feira, o padre Valdori, ele é devoto da Divina Misericórdia, já há 13 anos ele faz esse momento toda quarta-feira, e lá a proposta é viver uma vida constante de oração, é orar. E ali acontece curas, milagres, prodígios naquele lugar. E naquela quarta-feira eu cheguei ali, todo arrebentado pelo pecado, sujo, me sentindo a pior pessoa do mundo, cheio de marcas. E ali, quando eu entrei naquela igreja, na época eu estava namorando com a minha esposa hoje, quando nós entramos naquela igreja, eu senti já uma presença de Deus ali. Era tudo diferente. Havia um brilho sobre aquela igreja, sobre o altar. E lá o padre fazia um momento, e faz até hoje, um momento com a entrada da Arca da Aliança, entregando todo o pedido da igreja, a igreja toda orando. E chamou minha atenção ali, porque todo mundo orava, todo mundo clamava, e tinha momentos, né, que o povo orava em línguas. Depois da Santa Missa tinha adoração. E ali eu lembro que o padre começou, no que eu entrei ali tinha 2 lugares, Peter. Tinha os 2 últimos lugares no banco, na frente dos ministros. Uma irmã veio e falou: tem um lugar para você aqui. Eu sempre fui da turma do fundão, eu gostava de ficar no fundo. Mas naquela noite uma irmã veio, me pegou pela mão e me levou até a frente. E quando eu cheguei ali na frente, o padre começou a pregar. E ele pregava com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta força ali. A palavra de Deus foi entrando, foi acontecendo aquilo que está em Hebreus capítulo 4, né, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ali a palavra foi entrando no meu coração. E aí até o final da homilia, quando o padre realmente falou, né, começou a fazer orações, ele falou para você não ter dúvida que é com você que Deus está falando, jovem. Você está nas drogas, você está no mundo do crime, mas Deus tem um projeto novo para a tua vida. Deus quer resgatar a tua história, Deus quer fazer de você um homem novo. Se você entregar a tua vida hoje, entrega as suas misérias aqui, na misericórdia do Senhor, que Ele, com o coração dele, Ele vai lavar a sua impureza. Entrega a sua vida agora. E naquele momento o padre falou assim, para você não ter dúvida que é com você que Deus está falando. Deus mostra que você está lendo 2 livros.
Um é de Chico Xavier, o outro de Allan Kardec. Olha só. E para você não ter mais dúvida, até aí as minhas pernas já tinham bambeado, já estava em lágrimas. E ele falou para você não ter mais dúvida que é com você que Deus está falando. Deus mostra que esses 2 livros estão em cima do seu guarda-roupa, jovem. Só eu sabia. E ali eu caí por terra. Louvado seja Aceitei o propósito de Deus. Aceitei o projeto para viver o novo, para viver esse projeto aqui desse programa, o PHN. Por hoje eu não vou mais pecar. Entreguei a minha vida para Jesus ali naquela noite. Saí dali com desejo no coração de ser um homem novo. Nesse ano de 2012. E logo em 2013 fiz um retiro de cura interior de 3 dias. E ali o trabalho começou ali a sua entrega começou a se aprofundar. Deus começou a fazer. E a partir daquele momento, um novo Carlinhos começou a nascer. Isso que é bonito, a nascer, né? Peter. Carlinhos, o programa é muito curtinho, né? 1h30 só para contar uma vida é muito pouco. Mas eu tenho certeza que quem está em casa pôde tocar um pouco nessa grande ação de Deus na sua vida. Aliás, eu até me confundo no final do programa do testemunho, sei de quem, né? Se é da mãe ou se é do filho. Porque o testemunho da senhora também de oração, de entrega, até o ponto da senhora estar aqui hoje ao lado de um filho liberto da vida que ele estava, é maravilhoso. A senhora, olha, eu tenho certeza que a senhora está sendo inspiração para muitas mães nessa noite, viu? Deus abençoe a senhora. E Carlinhos, não tenho palavras para agradecer a sua história, você ter vindo aqui. Não é fácil o que você está vindo fazer hoje no programa. Essa facção é uma facção perigosa, você sabe disso. E você veio aqui e contou a sua história com riqueza de detalhes, tudo isso para motivar e inspirar, melhor dizendo, inspirar pessoas a saírem do pecado também. Deus lhe pague por Amém, tudo. meu irmão. Eu que agradeço. Padre, eu vou pedir a sua bênção, o microfone aqui. Vamos todo mundo aqui no meio do programa. Vem cá os dois. Isso. Enquanto todo mundo vai chegando aqui. Obrigado, Brasil. Obrigado, gente. Esse é o PHN. Pode vir no meio aqui, ó. Vem cá os dois. Muito obrigado cada um que acompanhou até aqui. Que história linda, graças a Deus, um privilégio para nós escutarmos essa história. Filho e mamãe aqui, uma vida nova com a graça de Deus, né? Padre, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Cuiabá, estamos chegando, hein? Acampamento PHN nesse final de semana. Porque tudo que há dentro de mim. Vamos lá, banda, vamos terminar assim. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado.